Fala galera, beleza? Eu sou o Alex. Hoje era pra gente estar num podcast, porém como teve alguns problemas onde a gente faz as gravações, não conseguimos fazer essa semana, também o convidado que a gente ia chamar não conseguiu fazer, então a gente preferiu fazer um vídeo pra vocês, pra não ficar sem nada essa semana. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, a gente já tinha um planejamento de fazer vídeos além dos podcasts, então se vocês gostarem, deixem um like e comentem aí se vocês querem mais vídeos como esse. O tema do vídeo de hoje é como ter mais intimidade com Deus. O tema foi enviado por uma das pessoas que comentou na minha caixinha de perguntas lá no meu stories, que eu vou fazer semanalmente para ter esse tipo de conteúdo com temas que vocês escolhem. Então, se você quer um tema específico que você escolheu, me segue aí no Instagram que vai aparecer em algum lugar da tela e semanalmente eu vou colocar uma caixinha de perguntas perguntando qual tema vocês querem, beleza? Partindo então para o tema. Como ter mais intimidade com Deus? Antes de falar em como ter mais intimidade com Deus, eu preciso falar o porquê sempre nos afastamos de Deus. E antes de começar a falar, eu quero ler um versículo que você está lá em Gálatas 5,17. Pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflitos um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo espírito, não estão debaixo da lei. E aí ele fala que as obras da carne são imoralidade, sexual, impureza, libertinagem, enfim, várias outras coisas. Então, a guerra que nós temos contra a carne vai ser contínua. Desde o momento que nós aceitamos Jesus, nos batizamos, até o momento que Jesus vai voltar para nós, essa guerra vai se manter ali. E às vezes você vai estar com mais intimidade com Deus, às vezes você vai estar com menos intimidade com Deus. Isso é normal. Mas o problema é quando passamos dias, semanas, meses e às vezes até anos sem ter essa intimidade com Deus. Às vezes um dia ou outro só. E é justamente sobre isso que eu quero falar aqui nesse vídeo, de como manter essa intimidade com Deus e como realmente, para quem não tem, como criar uma intimidade com Deus. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que o Espírito que habita em você, a partir do momento que você se converte a Jesus, que você se batiza, esse Espírito ele quer as coisas de Deus. Mas Satanás quer nos lembrar de coisas que às vezes já até passaram, mas que vão nos fazer pecar, vão nos fazer cair, vão nos fazer nos afastar de Deus. Satanás quer nos convencer que a carne é mais forte que o espírito. Só que eu tenho uma coisa para te falar. A carne não tem poder. Quem tem poder de tomar uma decisão entre pecar ou não pecar, entre se manter firme em Deus ou não, é você. O que mais tem te afastado de Deus? Às vezes uma série, às vezes um filme, às vezes as redes sociais. Muitas coisas podem tirar o nosso foco de Deus. E não é porque elas tiram o foco de Deus que elas são coisas ruins, mas apenas elas estão sendo usadas ou elas tomaram uma posição na sua vida que aí sim tornaram elas ruins. Então, se você vê que algumas dessas coisas estão tirando o seu foco de Jesus, estão tirando o seu tempo para Deus, repense elas. Agora, falando de verdade sobre o tema como ter intimidade com Deus, vamos para a Bíblia. Romanos 8, do versículo 5 a 8, diz assim: Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ou seja, a primeira coisa para você ter mais intimidade com Deus, renuncie às coisas da carne. Que já é algo que eu falei, né? Um pouco antes de começar a falar mesmo sobre o tema. Mas eu quero que você entenda que a renúncia é algo de extrema importância. A renúncia de filmes, séries, redes sociais, ou nem necessariamente disso, mas de tempo nisso, é um dos pontos principais para você começar a ter uma intimidade maior com Deus. Agora, para mim, as três coisas mais importantes para você ter mais intimidade com Deus é oração, leitura e jejum. Para ter mais intimidade com Deus, ore. A chave para ter mais intimidade com Deus é a oração diária. Por várias vezes na Bíblia a gente vê o próprio Jesus indo orar de madrugada para buscar o Pai. O próprio Jesus, no Getsemane, ora pedindo para que Deus tirasse o cálice dele. E o que esse aparta de mim esse cálice quer dizer? Significa que naquele momento, por mais que Jesus fosse Deus, a carne tentou falar mais alto. Você pode até pensar que é uma heresia do que eu estou falando, mas lá em Filipenses 2 ao 5 diz assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Jesus se fez homem para que nós tivéssemos um padrão. E naquele momento no Getsemane,
o padrão era a carne tentando falar mais alto do que o espírito. Porém, aí vem a chave, uma chave que Jesus nos mostra naquele momento, que ao final da oração ele diz assim: contudo, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. O Jesus humano naquele momento sabia que a carne queria falar mais alto, mas o Jesus Deus sabia a vontade do Pai. E então ele disse: contudo, seja feita a sua vontade. Deus nos chama para sermos iguais a Jesus. Como um cristão, você deve ser um mini Cristo. Assim como Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ore todos os dias buscando ao Pai. Uma frase que eu escutei há pouco tempo faz muito sentido nesse contexto. A oração é para todos, mas nem todos são para a oração. Porque para ter uma vida de intimidade com Deus, tem que ser pago um preço. Nem todos estão dispostos a pagar esse preço. Segundo ponto, leitura bíblica. Mateus 6,6 diz: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. Eu poderia até usar esse texto na parte de oração, mas o que eu quero que você entenda nesse texto é o secreto. O secreto com Deus não é só orar, por mais que a oração seja um dos pilares mais importantes, como eu já falei. Mas ter um momento de conversa com Deus, de entender, conhecer a Deus no seu devocional, na sua leitura bíblica, também é muito importante. Portanto, leia a Bíblia diariamente, faça o seu devocional diariamente. Em 1 Pedro 5,8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Quando você não tem uma vida de oração e uma vida de leitura diária, o diabo acha uma brecha para que ele possa devorar vocês, nesse sentido que Pedro diz. Portanto, não deixe que o diabo tire o foco de vocês. Mantenha o seu foco em Cristo. Mantenha seu foco na palavra de Deus, pois a palavra de Deus é viva e se renova a cada dia. Então, todos os dias, busque Deus nas palavras. Conheça Deus, pois não tem como ter intimidade com Deus sem conhecer a Deus. E como conhecer a Deus? Ouvindo a palavra dele. E para fechar a parte de leitura, Apocalipse 3,20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Para ouvir a voz de Deus, para abrir a porta para Deus, leia a palavra dele. Escute a voz dele por meio da palavra dele. E outro dos pontos mais importantes, que é o que eu falei dos 3 pontos, é jejuar. O jejum é a melhor forma de você literalmente esvaziar a carne e alimentar o espírito. E agora você pode até falar: Aleph, mas eu já tive intimidade com Deus, mas hoje eu meio que ando sem ela, eu não consigo ter essa constância que você falou. O que eu posso fazer? Se humilhe aos pés de Jesus com todo o seu coração, pois ele é o caminho, e nele todas as coisas se endireitarão. E para fechar com chave de ouro tudo isso que eu falei, dê prioridade a Deus. Eu já falei sobre isso um pouco, mas eu quero que você entenda que Deus tem que ser nossa prioridade. E como prioridade, eu não digo que você tem que acordar e já literalmente ir lá e ler a Bíblia, ir lá e fazer seu devocional já de manhã cedo. Não, não precisa ser isso. Mas sim, é muito importante você acordar e já chamar ele para o seu dia. Você acordar e falar assim: Deus, obrigado por mais um dia. Esteja comigo durante esse dia. Ande ao meu lado para que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda. Mas o que eu quero que você entenda é que durante o seu dia você tem que dar prioridade para Deus. Você tirar um momento no seu dia, nem que seja 30 minutos, meia hora, só meia hora. Leia a Bíblia. Tenha um momento de oração. Busca Deus. Faça jejum, nem que seja pelo menos uma vez por mês. Uma vez a cada 15 dias, uma vez por semana. Faça um jejum para que você tenha essa intimidade com Deus. E é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta aí e nos segue. É nóis!